Salve, salve galera! Eu sou o Professor Marx. Bem-vindos ao mundo da Química. Nesse vídeo damos continuidade às reações orgânicas, falando hoje sobre reação de adição em alcenos. Alcenos, aqueles compostos que apresentam uma dupla ligação. Tá legal? Muito bem. O que caracteriza uma reação de adição num alceno? No alceno composto com dupla, vai haver o rompimento da ligação π, que é a ligação mais fraca da dupla, certo? Então, rompimento da ligação π com a entrada de átomos ou grupos de átomos. Então, aquela ligação que era dupla passa a ser simples agora e entram ali átomos em cada um dos carbonos que pertencia à dupla ligação. Então, dica importante para você reconhecer uma reação de adição: a diminuição nas insaturações. Se você tinha dupla, você passa a ter simples. No caso da próxima aula que a gente vai falar de alcinos, o alcino dá alceno, certo? Então, tripla dá dupla, dupla dá simples. Essa é uma dica importante para a gente perceber que houve uma adição. Quer dizer, entra alguém sem sair nada. Então, tem que haver rompimento de ligações. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre reações de substituição. Entra alguém, sai alguém. Aqui na adição, entram átomos ou grupos de átomos. Para que isso aconteça, tem que haver um rompimento de ligações. Tá legal? As reações de adição podem ter nomes particulares dependendo de quem é que está entrando, tá? Por exemplo, se a gente estiver fazendo a adição de hidrogênio vindo ali do gás H2, a gente está fazendo uma hidrogenação. A hidrogenação de compostos pode ser chamada também de reação de Sabatier-Senderens, tá? É a forma com a qual se produz gorduras a partir de óleos. Então, por exemplo, para se produzir margarina, é assim que se faz. Com óleos vegetais, faz-se a hidrogenação, quer dizer, a adição de hidrogênio a duplas ligações presentes lá nos óleos, transformando isso em gordura, né? Óleos são insaturados, gorduras são saturadas, tá joia? Muito bem, então essa reação de Sabatier-Senderens, ela ocorre a partir aí de compostos que tenham ligação π, né? Dupla ou tripla, e a adição de hidrogênio na presença de um catalisador. Esse catalisador é normalmente o níquel ou platina, tá? Beleza? O catalisador tem a função de acelerar o processo de reação. Qual seria o produto gerado aqui? Então vamos entender, olha só. O que acontece quando eu estou reagindo ali o alceno com H2? Eu vou ter a entrada de um hidrogênio num dos carbonos da dupla, o outro hidrogênio no outro carbono, e aquela dupla vai ser desfeita. Ela vai passar a ser ligação simples, tá ok? Então esse aqui seria o produto formado, ó. Vai entrar um hidrogênio lá no CH2 da ponta, virando CH3. No carbono do meio, que era CH, vai entrar um hidrogênio, vai a CH2. E o outro carbono lá da ponta direita não sofreu reação nenhuma. Joinha? Então, o produto da reação de Sabatier-Senderens aqui no caso do propeno seria o propano. Ok? De um alceno para um alcano. Tranquilidade? Muito bem. Se a reação for de halogênios, ela vai se chamar halogenação. Halogênios são os elementos da família 17, certo? A família 7A. Especialmente ali na halogenação, cloro, bromo e iodo. Ok? O flúor reage de forma explosiva e acaba degradando o composto orgânico. Então, especialmente cloro, bromo e iodo. Então, por exemplo, a cloração do propeno. Met-et-prop. Então, tá ali, 3 carbonos, propeno. O que iria acontecer? Então você vai lembrar o seguinte: a dupla vai ser desfeita, vai abrir a dupla e entrar um átomo em cada uma dessas ligações aqui que estão abertas, tá? Então vai entrar um cloro num dos carbonos, o outro cloro no outro carbono. Então o produto gerado teria no carbono aqui da esquerda um cloro ligado a ele, no carbono ali do meio o outro cloro ligado a ele, certinho? Então esse é o produto. Tá aqui, ó. CH2, Cl, CH, Cl. É o 1,2-dicloropropano. Veja lá, era propeno, passou a propano. Quebrou a ligação dupla, ela passou a ser simples. Tranquilão? Muito bem, mais um caso. A adição dos halogenidretos. O que é um halogenidreto?
Pensa no nome, ó, halogenidreto. Halogênios, família 17, 7A, hidreto, hidrogênio, certinho? Então olha só, a adição de halogenidretos, HCl, HBr e HI, segue uma regra chamada de regra de Markovnikov. O que é essa regra de Markovnikov? Ela diz que quando ocorrer a adição de hidrogênio, o hidrogênio deve ir ao carbono mais hidrogenado. Então, numa adição que possa haver diferença no produto, eu tenho que seguir a regra de Markovnikov. Como assim diferença no produto? Olha só, na adição do HBr ao propeno, por exemplo, eu podia pensar que o Br pode ficar no carbono de número 1 ou no carbono de número 2. Como é que eu vou saber onde ele vai? Então, você vai seguir a regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio deve ir ao carbono mais hidrogenado, ok? O hidrogênio vai ao carbono mais hidrogenado. Olha só, isso tem fundamento, tá? Não é assim, porque sim. Tem um fundamento para isso. Vamos ver. A regra de Markovnikov, na verdade, ela está relacionada com cargas que vão surgir sobre os átomos da ligação dupla, tá? Isso tem a ver com diferença de eletronegatividade, né? Então a gente tem lá a fila de eletronegatividade dos principais elementos. Não sei se você lembra daquela do Fon, Flore, Brasileiro, Índio, Sem Cueca, Pelado, sendo que ela diminui nesse sentido aqui, ó. Então, o elemento mais eletronegativo é o flúor e o menos eletronegativo é o hidrogênio nessa fila. Analisando lá a questão do propeno, certo? Olha só, são 3 carbonos, aqui hidrogênio, aqui a dupla ligação, hidrogênio, hidrogênio e aqui é o CH3 lá que está representado. Se a gente for pensar na eletronegatividade, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então o carbono puxa elétron para ele nessa ligação, o carbono puxa elétron para ele nessa ligação. Então esse carbono, estão chegando nele 2 elétrons que não são dele. Consequentemente, ele tem carga menos 2, 2 menos. Esse carbono aqui, ó, aqui nessa ligação carbono-carbono não acontece nada. Na ligação carbono-hidrogênio aqui, ó, o carbono é mais eletronegativo. Aqui também, carbono-carbono não vai ter diferença de eletronegatividade. Então, nesse carbono aqui, chega um elétron, que é esse elétron que vem do hidrogênio. Então, esse carbono é menos 1. Se a gente pensar na adição lá do HBr, como a gente estava mostrando, nós temos que pensar o seguinte: entre hidrogênio e bromo, o bromo é mais eletronegativo. Então, o bromo atrai elétrons para si. Consequentemente, a carga do bromo vai ser negativa e a do hidrogênio vai ser positiva. Como o hidrogênio é positivo, ele vai para onde? Ele vai para onde for negativo. Por isso, o hidrogênio vai acabar se adicionando nesse carbono aqui, que é o mais hidrogenado e o mais negativo, certo? Já o bromo, ele vai no outro carbono aqui, ó. Mas professor, esse carbono está negativo, o bromo também é negativo? Não, na verdade, para que se forme essa ligação aqui, ó, do carbono com esse hidrogênio, essa dupla ligação, o parzinho de elétrons que está nessa dupla aqui, ó, é quem vai fazer a ligação com esse H. Então, nesse carbono, no fim das contas, depois que adicionar o hidrogênio, vai ficar faltando elétron para ele. Ele vai ficar positivo. Por isso, o bromo vai ser adicionado a esse carbono aqui, ok? Então, a regra de Markovnikov tem a ver com a questão das cargas, tá bom? Diferença de eletronegatividade e o carbono mais hidrogenado sempre vai ser o mais negativo. Por isso que o hidrogênio vai ser adicionado a ele, tá bom? Então lembre-se que o H vai para o carbono mais hidrogenado, certo? Por quê? Porque o carbono mais hidrogenado é o carbono mais negativo. E lá, num HCl, num HBr ou num HI, esse hidrogênio tem uma densidade de carga positiva, porque o halogênio puxa os elétrons para ele, tá certo?
Então, ó, hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Regra de Markovnikov. Tranquilidade? Então, olha só. A gente teria a adição aqui, ó, que seria o seguinte. O HBr vai se adicionar, sendo que o H vai para o carbono que tem mais hidrogênios, o CH2, e o Br vai no outro carbono. Então, aqui no CH2, um hidrogênio, no carbono do meio, o Br. O produto formado seria o 2-bromo-propano. Joinha? Só que cuidado com a adição de HBr, hein? Se a adição do HBr ocorrer na presença de peróxido, o hidrogênio vai no carbono menos hidrogenado. Vai haver uma inversão aí da regra de Markovnikov, tá? Então, na verdade, o hidrogênio iria onde? No carbono do meio. E o bromo no carbono da ponta. Eu teria a formação do 1-bromo-propano. Essa é a chamada regra de Karash, ou adição anti-Markovnikov. Certinho? Mas só acontece com HBr na presença de peróxido. No resto, siga a regra de Markovnikov, tá bom? Beleza, continuando, adição de água, hidratação. A água a gente pode pensar em HOH, certinho? Então dá pra gente pensar na adição da água também. Segue a regra de Markovnikov. Então quem seria o produto gerado pela reação do propeno com água? Então vamos pensar aqui, ó. Propeno mais água, o hidrogênio vai no carbono mais hidrogenado da dupla. Então vai lá no CH2. O OH vai para o meio. Nós teríamos a formação desse produto com H no carbono da ponta e o OH no carbono do meio. Seria a formação de um álcool, certo? Então, uma forma de obtenção de álcool a partir de alceno, a hidratação. Então, tá aqui, ó, a formação do propen-2-ol, um álcool a partir de um alceno. Beleza? Vamos lá, então, para o nosso videocício, galera. Pause o vídeo, resolva sozinho e na volta estaremos juntos para a correção. Então, vai lá e resolve o videocício que a gente vai corrigir daqui a pouco. Depois do final do vídeo, você pega os outros exercícios da aula e termina, tá bom? Ah, professor, mas eu não tenho apostila. Não tem problema. Você tem o download do videocício aqui do lado, ó, e o botãozinho de comprar a apostila também, se você quiser comprar. Tá bom? E agora, a resolução. Estamos de volta para resolver o videocício com você, que é esse aqui, ó. Ele dá um texto introdutório falando ali da reação dos alcenos em relação dos alcanos e vai pedir para você na letra A o seguinte: a classificação da reação entre um halogênidreto e um alceno. E na B, qual seria o produto principal da reação do HCl, um halogênidreto, com o C6H12, um alceno aí que teria um carbono quaternário. Vamos lá então? Beleza, vamos lá, hein? Muito bem, vamos lá então para a primeira parte, para a letra A desse exercício. Ele quer que a gente classifique a reação que ocorre entre um alceno e um haleto de hidrogênio, certo? Um HCl, um HBr e um HI. Esse tipo de reação é chamada de reação eletrofílica. Então, é uma adição eletrofílica, a adição de halogênidretos. O que é uma adição eletrofílica? Olha só, adição eletrofílica. Filos, amigo. Então, eletrofílico, amigo do elétron. Na adição eletrofílica, quem está entrando está indo atrás daquela alta densidade de elétrons que existe ali na ligação π, na ligação dupla, né? Você tem uma grande quantidade de elétrons ali. Então, quem está entrando está indo atrás desses elétrons, gosta do elétron, é um amigo do elétron, eletrofílico. Legal, na letra B ele quer o seguinte, que a gente dê o produto principal da reação que ocorre entre um alceno, C6H12, que tem carbono quaternário reagindo com HCl. Então, ó, se ele tem carbono quaternário, um dos carbonos tem que estar ligado a 4 outros carbonos, certinho? Então, ó, tá ali, o carbono do meio é quaternário. Então, já usei 5 carbonos. Se a fórmula é C6, só falta mais um. Então, vou ligar ele aqui, ó. Beleza? Ele tem que ser alceno, então tem que ter uma dupla. Essa dupla, o único lugar para ela estar é aqui, ó. Porque qualquer outro lugar que eu colocar, o carbono do meio vai ficar fazendo 5 ligações. Você sabe que não pode, certinho? Então, a dupla tem que ficar ali. O resto a gente vai completar com hidrogênios. Então, o carbono da ponta aqui, ó, só está fazendo uma ligação. Faltam 3 hidrogênios. O de cima, a mesma coisa. O de baixo, a mesma coisa, certo? O carbono que vem ali, que seria o carbono número 2, né? Então, você tem
uma ligação simples na esquerda, uma dupla na direita. Então ele já faz 3. Então está faltando só um hidrogênio para ele. E o carbono número 1, lá da ponta direita, já faz 2 ligações, então faltam 2. Certinho? Aí ele quer que a gente reaja isso aqui com HCl e quer saber quem seria o produto. Não esquece de seguir a regra de Markovnikov. Muito bem lembrado. Então olha só. Pensando aqui nessa molécula que vai se formar lá no final, veja que está faltando ligações, né? Sumiu a dupla, porque a gente vai colocar ali o H e o Cl. Agora, onde nós vamos colocar o H e o Cl? Siga a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai no carbono mais hidrogenado, no CH2. E o Cl vai lá no outro carbono, certinho? Então nós teríamos lá no final, no carbono ali do CH, o cloro ligado. E lá no CH2, o outro H ali, certinho? A entrada do H, então na ponta teria um CH3. Beleza? Esse é o produto principal, porque pode haver a inversão ali. O hidrogênio pode entrar no menos hidrogenado, pode acontecer, mas é produto minoritário. A maior parte do produto, a maior porcentagem do produto, segue a regra de Markovnikov, por isso que ele fala em produto principal. Tudo bem? Belezinha? Muito bem, galera. Esse é o final dessa nossa aula. Espero que você tenha gostado dela, que tenha curtido e que possa, então, compartilhar com seus amigos o nosso projeto de videoaulas, tá bom? Para você, um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe nossas vidas sempre.